Minas Gerais realizou no semestre passado um diagnóstico real e completo do número de presos. O que revelaram os dados e como eles podem auxiliar o Estado para melhorar a situação carcerária? Este é o principal tema de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o supervisor do Grupo de Monitoramento do Sistema Carcerário de Minas Gerais, desembargador Júlio César Gutierrez, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele é magistrado há 11 anos e esteve antes no Ministério Público de Minas Gerais por 18 anos, por onde passou pelas comarcas de Rio Vermelho, Águas Formosas, Teófilo Otoni e Belo Horizonte, onde está há 28 anos. É também mestre em Administração Pública pela Escola de Governo da Fundação João Pinheiro. Doutor Júlio César, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. O prazer é todo meu. Obrigado. Nós teremos aí também os quadros Pensamento Universitário, com a participação hoje dos estudantes da Faculdade de Direito, Dom Helder Câmara, me ajudarão a entrevistá-lo. E o Pensamento Literário só fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Doutor Júlio, então o nosso tema aqui de hoje é esse mutirão carcerário realizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais no semestre passado. O que faz e como se faz esse mutirão carcerário? Quem participa dele? O importante destacar é que o mutirão carcerário, ele isoladamente considerado, é praticamente realizado diuturnamente pelos juízes. Os juízes que atuam na área criminal, na área de execução penal, têm no rol das suas atribuições a fiscalização dos estabelecimentos prisionais e também a obrigação de dar o devido andamento aos processos criminais, seja de conhecimento, aquele que ainda está correndo, seja no processo de execução penal. Ocorre que, por vários motivos, às vezes uma comarca não tem juiz, não tem promotor, o processo, por algum motivo, encontra algum embaraço no seu andamento e o tribunal, sensível a esse problema, a essa necessidade de uma atuação permanente nessa fiscalização dos processos, faz um esforço concentrado para manter o andamento regular desses processos. Assim consiste o mutirão carcerário. Não seria errado dizer, daí a razão talvez do mutirão carcerário, dizer que o país como um todo, e até mesmo Minas Gerais, o país não conhece a situação prisional de cada um dos seus detentos. O problema é que o estado de Minas Gerais especificamente é muito grande, nós temos vários estabelecimentos prisionais, uma enormidade de pessoas presas, né? Seja presos provisórios, que ainda não foram condenados. São os que mais cumpriram com essa estatística, né? Pela dificuldade de definição dele, né? E há uma dinâmica muito grande de entrada e saída de presos provisórios. Diariamente entram milhares, saem Eles não têm uma pena definida porque não tiveram um julgamento também concluído, né? Então, o primeiro momento de entrada, eles são presos, mas até se fazer um filtro da necessidade de manutenção deles encarcerados ou não, até o fim do julgamento, é que cria toda essa oscilação dos números, né? E também o crescimento das condenações implica o aumento de presos em estabelecimentos de cumprimento de pena. Perfeito. Agora, doutor Júlio, se o senhor poderia destacar para a gente, quais são os principais resultados desse mutirão carcerário que foi realizado no semestre passado e até mesmo compará-los com o último realizado em Minas Gerais? Esse diagnóstico, esse trabalho, ele é, digamos assim, multifacetado. Nós podemos, por exemplo, detectar alguns problemas na alimentação dos bancos de dados, saber quem está preso aonde, por quanto tempo e por quê. Por que os processos estão parados ou não. Qual a dificuldade que se tem de levar uma informação sobre o andamento de um processo a partir da penitenciária ao juiz. Várias informações nos foram fornecidas por esse mutirão. Não foi tão somente, tem tantas pessoas presas, tem tantos processos um pouco atrasados, benefícios vencidos. Então, essa pesquisa, esse trabalho, vai fornecer ao Poder Judiciário e ao próprio Executivo, ao Legislativo, várias informações que poderão ser interpretadas isoladamente e conjuntamente. Até para sofrer uma intervenção, um tipo de uma política diferenciada. Exatamente. O problema ele é sistêmico. Não se pode imputar ou atribuir a causa ao judiciário, ao executivo, à polícia civil, à polícia militar, seja quem for, porque ele é sistêmico. Então, e são essas informações que são importantes de serem levadas a todos os órgãos do Estado
digo Estado, não é o Executivo, para que se possa construir políticas públicas, né, no que diz respeito ao sistema Em penitenciário. favor dessa melhoria, né? Agora, muito se fala em precariedade e até mesmo falência do sistema tradicional. E sempre a questão é básica e o foco é a superlotação dos presídios. É o caso também de Minas Gerais. É o caso, sim, é inegável, né? Contra fatos não há argumento, né? Os números falam por si sós, mas o importante é que se tenha em mente o seguinte, há casos, não vou falar em percentuais, mas há casos que a prisão, a privação de liberdade é necessária, determinadas pessoas devem ser afastadas do convívio da sociedade por seu nível de periculosidade. E hoje está havendo uma releitura a respeito da conveniência e oportunidade de prisão, de manutenção no cárcere de determinados tipos de criminosos. Se realmente, para aquela situação, a solução, a recomendação é do encarceramento. É muito delicado, não podemos transformar isso, essa, digamos, filosofia de não encarceramento, numa forma de liberar o Estado de criar prisões. Então, já que não tem prisão, vamos colocar penas alternativas. Porque há uma sociedade que tem os direitos à segurança. Então, nós temos que ponderar esses valores. A segurança da sociedade, os direitos do preso. Perfeito. Doutor Júlio, eu vou fazer um intervalo. Gostaria que no próximo bloco o senhor falasse um pouco para a gente, um pouco mais sobre essa questão aí dessa defesa constante de encarceramento em massa e, ao mesmo tempo, a questão da impunidade e direitos humanos, enfim, o que a gente pode falar sobre isso? A gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amages. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento@amages.com.br. Hoje estamos discutindo sobre a situação prisional em Minas Gerais a partir do mutirão carcerário realizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O nosso entrevistado é o desembargador Júlio César Gutierrez, da 4ª Câmara Criminal desse Tribunal Mineiro. Doutor Júlio César, deixei de fazer uma questão no bloco anterior a respeito dessa situação. Existe aquele setor da sociedade que defende um encarceramento em massa, preocupado com a questão da impunidade, outros defendem penas alternativas mais adequadas, talvez ao perfil do condenado ou do crime cometido, né? Como é que o senhor avalia essa questão? Porque, como o senhor disse aí, num ambiente aí de crise econômica, o Estado parou de investir também em novas vagas, né? Existe, a toda evidência, uma dificuldade financeira do Estado. O governador falou na nossa reunião lá no tribunal que hoje o Estado tem dificuldade em fornecer alimentação para o preso. Imagine construir presídios. Então, hoje nós vivemos uma situação muito delicada, onde a criminalidade está imperando. O que mais preocupa é que ela vem de dentro dos presídios e é uma situação muito difícil de se administrar sem as ferramentas adequadas, seja de pessoal, seja financeira. E o Estado, não é o Poder Executivo, o Estado como um todo fica buscando as soluções factíveis para isso, né? Nós buscamos sempre resguardar os direitos da sociedade, mas, não obstante, precisamos também respeitar as garantias individuais do preso, porque é quase que uma obrigação universal do Estado. Eu percebo que o senhor é muito realista, com base até nos números que o senhor lida aí diariamente, né? E pela experiência acumulada na atividade aí jurisdicional. Agora eu pergunto para o senhor o seguinte: a gente pode desistir do sistema tradicional? Não tem solução? Não, o sistema tradicional, veja bem, talvez ele mereça alguns ajustes. É um sistema antigo, não em termos de antiquado, mas já vem de uma tradição jurídica, filosófica, de se deve ser encarcerado ou não. Mas, como eu disse, é inegável
que há pessoas que devem ser afastadas do convívio social, de forma bem rigorosa, até em termos de isolamento, de comunicação com demais detentos. Agora, precisamos fazer uma releitura da conveniência de outras prisões. É difícil, é uma questão sociológica, temos questões de adolescente que não tem educação, saúde, então busca até a sua própria manutenção, a sua subsistência no crime, no mundo do crime. Eu mencionei o tráfico aqui porque é o que mais presente, impera, né? Mais vigora, né? Nessa... E ele atrai esses meninos, né? É mais sedutor. E algumas informações, né, justificam de onde vem essa sedução, né, mas é um aspecto mais social. Então o Estado tem que atuar naquelas... É o que se diz, né, é o que dizem os especialistas, o Estado retomar a sua posição, seja na educação, na saúde, na segurança pública. Quer dizer, não é só ali no presídio, não, começa lá atrás, né? O presídio quando se fala assim, que é a última opção, é a última ponto daquela cadeia toda. Já, né? Falhou lá para trás, né? Necessária. No inegável, precisamos reformá-los, iluminação, ventilação, condições de habitação, alimentação, tudo, mas tem que haver. Então, a superlotação hoje, ela gera um desconforto e gera rebeliões. Então, até para a nossa segurança externa, precisamos investir mais. Internamente. Perfeito. Doutor Júlio, eu vou ampliar o nosso debate, convidando agora os estudantes da Faculdade de Direito, hoje da Dom Helder Câmara, para me ajudar a entrevistá-lo. Por favor, a primeira pergunta. Diante da interdição e da superlotação dos presídios mineiros e do anúncio de criação de novas vagas nas APACs, quais as medidas adotadas a médio prazo para ajudar a desafogar o sistema carcerário brasileiro? Ana, muito pertinente e consciente a sua pergunta. As APACs, elas constituem vamos dizer, uma válvula de escape já de valor reconhecido, de resultados muito favoráveis na ressocialização do preso. Só me permite para esclarecer para algumas pessoas que talvez não conheçam que a APAC é a Associação de Proteção e Assistência ao Condenado. Sim. É um presídio alternativo ao tradicional. As APACs, assim, grosso modo, em apertada síntese, né, ela é constituída e gerenciada pela sociedade, recebe verbas do executivo para a manutenção, um custo bem menor do que o preso no sistema tradicional. E ela tem um foco muito dirigido ao preso, uma forma de respeito, de formação, de humanização, que é o normal, é o que se espera, é o que se busca. E, todavia, está muito aquém da demanda. Mas a política do Tribunal de Justiça, que é um dos fomentadores das APACs, é muito intensa nesse sentido. Recentemente, o Tribunal de Justiça promoveu uma iniciativa de liberar uma significativa verba para a construção de APACs. Mas isso é muito significativo, mas no contexto atual está longe de ser a solução do nosso sistema. Existindo um déficit de 34 mil vagas no estado de Minas Gerais, o governo pretende construir mais presídios. Contudo, esses presídios só dariam vaga a cerca de 2.500 presos. Tendo em vista essa projeção, qual seria a melhor solução? Seria necessariamente construir mais presídios? Fernanda, verdadeiramente, se pensarmos só em números, se temos um déficit de 34 mil e poucas vagas, 2.500 vagas, não tem sentido algum. Mas o mutirão mostrou que muitas dessas pessoas que estão presas já poderiam estar em liberdade, já teriam benefícios vencidos. Então, há uma preocupação eu vou usar uma expressão aqui de mistura determinados tipos de presos que não poderiam estar com outros tipos de preso, considerando periculosidade, idade, formação, sexo, nem tanto que tem as penitenciárias próprias. Mas essas 2.500 vagas mencionadas
elas podem significar uma importante readequação do sistema, isolando algumas pessoas que representam um grau de periculosidade maior, né, que integram algum tipo de organização, e não vai ser a solução. A solução seria, analisando só os números, mais 35 mil vagas, mas isso está longe de ser o ideal. Nós queremos minimizar ao máximo o número de pessoas encarceradas, deixando presos somente aquelas pessoas que precisam estar presas. Quais fatores são ponderados para decidir com que frequência são realizados os mutirões? Como eu disse, o judiciário está em permanente preocupação. Cada juiz isoladamente considerado na sua comarca faz permanentes inspeções nos estabelecimentos prisionais, analisam buscam analisar no tempo adequado os seus processos, mas vivemos numa situação que há, por exemplo, comarcas que ora não tem um juiz, ora não tem um promotor, ora não tem o defensor público. Isso tudo cria um certo embaraço no andamento processual. Mas, e quando o tribunal se depara com a situação em que há a necessidade de se dar um incremento no andamento desses processos, ele envia juízes onde não existem juízes e trabalha junto com a Defensoria, com o Ministério Público, que são parceiros fundamentais e indispensáveis nesse mutirão. Não se faz mutirão decente sem Ministério Público, sem Defensoria, Polícia Civil, Polícia Militar, que são os agentes que integram todo o sistema. Ok, muito bem, agradecer então a participação dos estudantes da Faculdade de Direito, Dom Helder Câmara. Doutor Júlio César, eu vou fazer um novo intervalo. Eu gostaria que no próximo bloco o senhor contasse um pouco para a gente aí sobre a situação dos presos provisórios em Minas Gerais. E a gente volta então em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Magis. Hoje estamos discutindo a situação prisional em Minas Gerais a partir do mutirão carcerário realizado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O nosso entrevistado é o desembargador Júlio César Gutierrez, da 4ª Câmara Criminal do Tribunal de Minas. Doutor Júlio César, deixa eu uma questão, então, no bloco anterior, a respeito da situação dos presos provisórios, porque são aqueles presos que não foram julgados, né, definitivamente ainda, mas continuam presos. Acaba isso dificultando mais ainda a situação carcerária em Minas Gerais, como no resto do país, né? Sem dúvida. A situação do preso provisório tem a peculiaridade de... A natureza jurídica da prisão cautelar, ela se baseia no perigo de que aquele cidadão solto causa à sociedade. Numa fase de conhecimento, ainda não se tem uma certeza da real periculosidade, do risco que ele apresenta à sociedade. Então, é uma prisão cautelar, o nome está dizendo. Uhum. Então, até que o juiz forme a sua convicção da necessidade daquela prisão, por cautela e de uma forma muito responsável, avaliando o tipo de crime, os reflexos que ele pode ter na sociedade. É o que nós percebemos todo dia aí, se discute, por que determinada situação está preso, não está? Então, o juiz tem e deve ter essa sensibilidade. Ao se decretar uma prisão cautelar, ele percebe muito isso, a conveniência, né? E a necessidade, o perigo que aquela pessoa solta pode representar não só a sociedade, mas a instrução do próprio processo, por exemplo, ameaçando testemunhas, ou destruindo documentos, ocultando provas, né, elementos de convicção. De justiça, né? Exatamente. Ameaçando testemunhas. E outra coisa que é muito importante, hoje é muito comum os crimes em que há participação de várias pessoas. E com isso, naturalmente, são vários advogados, várias testemunhas, né, cada réu com seu número próprio de testemunho que retarda mais o andamento e, consequentemente, implica a demora da prisão temporária. Sim.
é uma situação... Pelos números que nós temos aqui do mutirão carcerário, Minas tem 74 mil presos, dos quais 21.658 seriam provisórios. Qual o tempo médio de prisão que eles ficam lá aguardando esse julgamento? Esse tempo varia por vários motivos. E o que o tribunal faz, o que os juízes procuram fazer é respeitar os prazos processuais de 90, 180 dias que previstos em lei. Só que esses prazos, já por reconhecimento do Supremo Tribunal Federal, eles podem ser relativizados, não é um número assim fechado, cronometrado, porque, como eu disse, há casos de vários réus, dificuldade de se localizar testemunhas, de produção de provas, e o tribunal vem tolerando uma variação significativa. Há presos provisórios, sim, foi verificado no mutirão há mais de um ano, o que é, numa primeira olhada, um absurdo. Mas, voltando ao contexto, às circunstâncias todas processuais, tem-se tolerado esse aumento de prazo. Né? Muito bem, eu vou fazer agora, interromper nossa entrevista para que o senhor possa fazer indicação para os nossos telespectadores do quadro Pensamento Literário, indicação de leitura. O que o senhor trouxe para nós, por favor? O tema que muito me agrada é história, eu gosto muito de história. E tem um livro que me chama muito a atenção, me agradou muito, embora de uma leitura um pouco densa, mas ele se chama O Anjo Negro, de Mika Waltari. É um romance que se passa na então Constantinopla, 1400 e alguma coisa, mas retrata toda uma situação da invasão dos turcos, o temor dos católicos, toda aquela situação histórica do momento. Não obstante, quer dizer, a história é o pano de fundo de um romance, mas enriquece muito a leitura, na minha visão, o aspecto histórico contido nesse livro. Okay. O Anjo Negro, de Mika Waltari. Uma boa indicação. Doutor Júlio César, voltando ao nosso tema aqui, a questão aí do mutirão carcerário. Não há dúvida de que isso beneficia quem está preso, aguardando até uma possibilidade de olhar a sua própria situação, o benefício que está ali para ser concedido, né? Há riscos pelo fato de ter sido mutirão carcerário e não ser o juiz, digamos, natural, que tomou essa decisão, há risco de segurança jurídica nessas decisões? Não, veja bem, importante é o seguinte, o tribunal, com base em dados contidos em bancos de dados, seja no SISCOM, no Sistema Eletrônico de Execução Unificada, informações fornecidas pelo próprio executivo, nós localizamos, por exemplo, processos paralisados há muito tempo, pessoas presas há mais tempo, e comunicamos ao juiz da causa. Não foi um juízo de exceção, um juiz excepcional. Quem decidiu, quem deliberou, foi o juiz da comarca. Então não é esse problema, né? Não, é o juiz titular mesmo. Só para a gente encerrar nosso programa, doutor Júlio César, a questão das APAC, que o senhor falou há pouco ali, em penas alternativas, né, ou presídio alternativo, as APACs podem ser uma solução viável para o sistema prisional como um todo? É um colaborador fantástico, colaborador. Não podemos atribuir às APACs toda a responsabilidade pelo sistema. O Estado tem a sua obrigação e as APACs estão para contribuir e vem contribuindo de uma forma fantástica. É mais uma forma de contribuir tanto para o cumprimento da pena quanto na ressocialização do condenado, porque ela tem um aspecto mais humanizado, é uma metodologia diferente. Mais eficiente, né, digamos assim, né? Digamos que sim, diante do contexto atual, mas o que não se pode tirar de mente, a APAC é uma penitenciária. Lá se cumpre pena rigorosamente nos termos da lei de execução penal. Tem o regime aberto, o semiaberto e o fechado. Perfeito. Um respeito não é uma... Não se pode pensar que existe uma... Lá se cumpre pena de maneira diferente. Beneficiar alguém, né? Privilegiar alguém. Muito bem. Bom, eu conversei aqui com o desembargador Júlio César Gutierrez, da 4ª Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e discutimos a situação prisional do Estado a partir do mutirão carcerário realizado pelo Tribunal. Doutor Júlio César, muito obrigado pela presença. Foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Eu que agradeço o convite e uma honra estar aqui colaborando com o esclarecimento para os estudantes e para a sociedade como um todo. Muito bem, nós também agradecemos, ficamos por aqui. Se você quiser participar, escreva para pensamento@amages.com.br. Obrigado e até a próxima.